Josué 14, versículo 14 apenas. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém. Pai, obrigado pela palavra diante de nós. Estamos aqui nessa noite, meu Deus, porque queremos ouvi-la. Não desejamos ouvir conselhos humanos, nem filosofias, nada dos homens, mas a palavra que procede da tua boca, porque, como lemos aqui agora, queremos perseverar em ti. E só conseguimos, meu Deus, perseverar pela fé, como nós dissemos aqui no início, como ela tem nos movido, nos trazido à tua casa. Somos movidos pela fé, vivemos pela fé, como diz a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir da pregação. Então nós queremos nessa noite, meu Deus, ouvir a tua palavra, que ela seja ministrada aos nossos corações, que ela possa nos ensinar, que nós também possamos colocá-la em prática na nossa vida, para não sermos apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Pedimos, Senhor, a tua bênção, que o Senhor derrube toda distração, todo impedimento que tenta, Senhor, tirar essa bênção de nós. E usa a minha vida com graça, com unção, poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja ministrada a todos nós. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, pode sentar. Irmãos, eu creio que agora, nesse texto que nós vamos examinar, não somente nesse versículo, mas versículos do livro de Josué, de Gênesis, alguns outros que vamos observar. Um assunto que, inclusive, abordei na terça-feira, no culto da família. Falei sobre esse homem, Calebe, né? Um homem que nos ensina muito pela sua postura. Falei também sobre esse assunto há um tempo atrás, quando estávamos estudando aqui o livro de Josué. E eu creio, irmãos, que a palavra de Deus, ela é recheada de tesouros. Você crê nisso? A palavra de Deus, quando nós lemos, por isso que o ímpio, quando a lê, as palavras se discernem espiritualmente, ele, porque não tem o Espírito, ele não consegue entender. Mas nós, quando lemos a palavra de Deus, nós frequentemente nos deparamos em algum texto que, uma vez ou outra, não encontramos, mas quando lemos em determinado momento, descobrimos alguns tesouros, algumas pérolas que alimentam o nosso coração, nos ensinam muita coisa, não é? E isso pode acontecer com um irmão em determinado momento, com o outro. Deus vai falando conosco, mas é necessário que a gente entenda que na palavra de Deus há tesouros. Quando nós lemos esse versículo 14, e normalmente quando vemos a parte de genealogia, né, dos antepassados, quando falam do filho, e fulano gerou a Beltrano e tal, a gente nem dá muita, né? A gente passa despercebido por isso. E talvez aqui ao ler o versículo 14, você não tenha dado muita atenção a um detalhe a respeito desse homem, Calebe. Um detalhe que, como eu disse, ele pode mudar a nossa sorte. Esse é o tema da mensagem. Você pode mudar a sua sorte. E essa passagem, como eu disse na terça-feira, ela nos lembra de algo bem conhecido. Quando você ouve o nome de Calebe, você logo lembra que ele foi um dos 12 espias, não é? Você lembra de antes de tomar a terra, ele e outros foram enviados, não é? Para olhar, não é? Bisbilhotar, vamos dizer assim, investigar a terra, espiar. E ele e Josué, também um outro nome que sempre nos remete a isso, eles vêm com um parecer e os outros 10 com um parecer contrário, de incredulidade. Então você conhece a história, né? Essa passagem nos lembra tudo isso, esse nome nos lembra tudo isso que vem atrás. E quando alguém pode se deparar com esse versículo 14, ao ver que ele herdou o monte Hebrom, não é? Até os dias de hoje, a sua descendência, porque perseverou em seguir o Senhor. Alguns, ao lerem isso aqui, podem pensar que Calebe foi um cara de sorte, não é? Poxa, ele herdou Hebrom, que cara de sorte. Poxa, que maravilha, eu queria herdar uma terra, um monte.
Esse cara foi sortudo, nasceu, não é? Como dizem aí, virado para a lua. Cara de sorte. Mas, irmãos, eu não sei qual é a sua opinião a respeito do assunto. Também falei isso há um tempo atrás, numa quinta-feira. Para mim, sorte não existe. E acredite, eu já tive um pensamento contrário. Para mim, sorte e azar não existem. Porque se eu acreditar que sorte e azar existem, eu vou acreditar no fatalismo. Eu vou acreditar que há uma força impessoal que governa, aleatória, né, que governa os nossos passos. Como era o Gastão do Tio Patinhas? Alguém leu o Tio Patinhas? O Gastão era aquele cara sortudo, né? Tropeçava, tinha um diamante no chão. Essas coisas assim. E as pessoas dizem, poxa, mas que cara de sorte. Irmão, sorte e azar não existem. Se eu acreditar nisso, eu ponho de lado a doutrina bíblica de onisciência de Deus. Como nós oramos, Deus é soberano. A palavra diz que os nossos fios de cabelo estão contados, que tudo está no controle dele. Então, se eu acreditar numa fatalidade, numa sorte, num azar, eu tiro Deus da jogada. Entende? Então, dizer que ele, Caleb, foi um homem de sorte, isso é um tremendo erro. Mas, provavelmente, quem diz isso não conhece e não percebe o caminho, a trajetória que ele teve que percorrer e como as suas decisões mudaram o seu destino. É isso que eu queria que nós tivéssemos entendimento, algo prático para a nossa vida, que você saísse daqui com algum ensinamento que você pudesse colocar em prática na sua vida. Eu não acredito que nós vamos criar o hábito de estarmos na igreja e simplesmente para ouvir alguma coisa. Não, eu creio que você veio aqui para ouvir Deus. E eu creio que a mensagem tem que ser prática para a sua vida, né? Você tem que sair daqui com algum ensinamento prático. Então, nós vamos aprender que Caleb, ele teve, né, como nós ouvimos terça-feira, uma personalidade, um espírito. Ele tomou decisões, ele fez coisas que mudaram o seu destino. Quando a Bíblia diz sorte, você entenda destino, futuro, caminho. Veja só o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 15, do versículo 13 ao 21. Gênesis 15, do 13 ao 21. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Aqui Deus está fazendo uma aliança com Abrão. Nesses versículos, Deus está dizendo a ele o que seria a sua herança, o que a sua posteridade teria, o caminho que ela iria cumprir, ela iria para o Egito, ia ser afligida, depois voltaria com muitas riquezas. E aqui no versículo 17 você vê, né, pode parecer estranho que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Anteriormente você vai ver que havia, né, o costume de quando se celebrava uma aliança, partir animais aos meios e colocarem eles nas extremidades e os dois que estavam celebrando a aliança passarem entre esses animais. Deus estava fazendo uma aliança com Abrão e ele não podia passar, né? Deus é espírito e passa uma tocha entre esses animais, entre essas metades, para celebrar essa aliança. Mas ficou claro aqui que ele deu a Abrão e a sua descendência. E quando nós lemos lá nesses versículos,
os povos que ocupavam aquela terra e deveriam sair, dentre elas, não sei se você percebeu, mas estava os quenezeus. Reparou isso? No versículo 14 que nós lemos, diz Jefoné, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Então, nós olhamos aqui que algo aconteceu na vida de Calebe que mudou seu destino. Como pode um homem que estava dentro, lá em Gênesis, no início, inserido num povo que seria retirado para que o descendente de Abrão tomasse a terra, como pode ele agora estar recebendo um monte como herança? Como pode isso? O que aconteceu nesse meio? E é isso que eu preciso aprender. Ele tomou decisões que mudaram o seu destino. Calebe tem características singulares que nós podemos e devemos colocar em prática para que a nossa sorte, o nosso destino seja mudado. E entenda, comportamento é algo que você pode mudar. Natureza não dá para mudar, mas comportamento você muda. Então, quando você observa o comportamento que alguém fez e você começa a colocar em prática, aquilo começa a se tornar normal na sua vida. Então, você pode aprender comigo essa noite quais foram os comportamentos que Calebe teve e decidir colocar em prática na sua vida, para que você possa também mudar o seu destino. Eu acredito que você vai perceber muitas semelhanças entre Calebe e nós, povo de Deus. E talvez você pense, mas isso eu já fiz. Essa decisão eu já tomei. Que bom, mas tem outras que você pode tomar também decisão e seguir adiante. A primeira que eu coloco para os irmãos é que Calebe é alguém que sabe aproveitar as oportunidades. É isso que talvez seja de mais importante, porque como nós vimos, a sua ascendência, ou seja, os seus antepassados, não lhe davam oportunidade de pertencer ao povo de Deus. Ele era descendente de um quenezeu, seu pai Jefoné era quenezeu. E Abrão recebe essa promessa da herança por Isaac, pelo seu filho Isaac. Só que quenezeu não era descendente de Isaac. Ele não tinha como ter direito a essa herança pela ascendência. Ele não era filho de Abraão. Você lê lá no Novo Testamento, né, os fariseus diziam, nós temos por pai Abraão, somos filhos de Abraão, porque eles pertenciam à herança, né? Eles descendiam de Isaac, de alguma das tribos, eles de fato pertenciam à linhagem de Israel, mas Calebe não. Então ele não tinha como pertencer ao povo de Deus pelo seu nascimento. Volto lá ao Gênesis, capítulo 36, no versículo 15. Olha só. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz. É aqui que vem a origem de Calebe. Então ele é um descendente de Esaú. E você sabe na palavra de Deus que Deus diz, eu me aborreci de Esaú, mas amei a Jacó. Então ele não tinha como, simplesmente pela sua linhagem, não tinha como estar na descendência. Ele não era para estar ali recebendo Hebrom por herança. Simplesmente pelo seu nascimento, ele não tinha como. O que acontece? Alguns povos nômades do deserto do Sinai, eles se juntam a Israel. Os filhos de Abraão, por exemplo, os que ele teve com Quetura, já depois, né, da sua mulher ter falecido, de Sara ter falecido, ele toma por esposa Quetura e tem outros filhos com ela. E no final, quando ele dispensa todos eles, toda a herança vai para Isaac, que era o filho da promessa. Toda a herança vai para ele, mas aos outros ele deu presentes, mas botou eles e falou assim, olha, vão para o norte. E aí eles foram para o norte e começaram a peregrinar por ali, viraram nômades, andando
por aquela terra, um povo crescendo também, mas esses povos se juntaram também a Israel. Depois se juntaram, alguns resolveram se juntar a Israel nessa peregrinação, e esses quenezeus, alguns deles se juntaram. Um exemplo também é Zípora, não é? Que também a sua família, Jetro, seu sogro, o sogro de Moisés, também se juntou ao povo de Israel, né? E caminhou com ele. Muitos que saíram do Egito também saíram de lá e também conviveram no meio do povo de Israel. Mas ele, Calebe e Jefoné, o quenezeu, eles souberam identificar que aquele povo era um povo abençoado. Irmãos, quantos hoje, e também naquela época, viram as maravilhas que Deus fez? Um outro exemplo é Raabe, não é? Ela, a prostituta, ela percebeu quando os 2 espias vão lá, ela diz, olha, o povo dessa cidade está como desmaiado. E eu sei que o seu Deus, ele vai tomar essa cidade e vai entregá-la a vocês. E ela decide, ela faz uma confissão de fé. Decide, reconhece que aquele é o verdadeiro Deus. Mas muitos não reconheceram isso, não tomaram a decisão. Então, quando Jefoné e também Calebe, alguns acreditam até que foi antes de sair do Egito, que eles se juntaram ao povo, eles souberam identificar que era um povo abençoado. Irmãos, uma lição para nós, já nesse momento. Nós precisamos saber onde está a bênção. É necessário que você reconheça onde está a bênção, saber discernir, e nesse momento não perder a oportunidade. Jefoné e Calebe viram aquele povo, observaram, viram os milagres, o cuidado de Deus, tudo o que Deus fazia com aquele povo, a mão poderosa. Eles falaram assim, sabe que Deus está com eles, cara? Deus, o verdadeiro Deus, está com eles. Eu vou segui-los. Eu vou me juntar a eles. Se o verdadeiro Deus está aqui, eu quero fazer parte desse povo. E muitos decidiram não seguir esse caminho. E Calebe acompanhou o mesmo parecer do seu pai. Quantos de nós temos nossos pais, né, ou nós mesmos, firmes na fé, reconhecemos o quão importante é fazer parte de um corpo de Deus, estar aqui congregando, seguir a Deus, e os nossos filhos tomam uma decisão completamente diferente. Então isso também serve para os jovens que hoje vêm à igreja com seus pais e amanhã vão ter autonomia. Eles precisam ter o mesmo discernimento, de entender e ver, Deus está aqui com esse povo. É nesse povo que eu quero ficar. Eu não quero ficar andando, peregrinando pelo deserto, onde só tem morte e fome, com quem não pode me abençoar. Mas eu quero seguir esse Deus. É aqui que eu quero ficar. Então ele soube identificar onde estava a bênção, e seu filho Calebe seguiu o mesmo caminho. E ele então foi enxertado na tribo de Judá. Quando ele decide se juntar ao povo de Deus, uma das tribos, que é Judá, o acolhe. Ele é recebido então por essa tribo. Você vai ver mais à frente que ele foi um dos enviados para espiar a terra, sendo representante de Judá. Mas o que ele tinha com Judá? Nada. Ele não tinha, por descendência já vimos, não tinha ligação nenhuma. Mas ele foi enxertado na tribo de Judá. Isso te lembra alguma coisa? Abra lá em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, do versículo 13 ao 18. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão.
Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Veja o que Paulo diz aos gentios, que eles foram enxertados na videira, sendo oliveira brava. Ele está se referindo a nós. Nós que também não fazíamos parte da promessa, mas fomos enxertados. O evangelho foi pregado também aos gentios. E nós, a semelhança do que Paulo está dizendo, fomos enxertados, irmãos. Nós também não temos nenhuma ligação com Abrão. Não somos filhos de Abrão. Mas nós fomos enxertados na seiva, na verdadeira oliveira, que é Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, que nos alcançou, e nós também fomos anexados. Hoje também somos povo de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Então, a semelhança de Calebe, nós também fomos enxertados, nós também nos assemelhamos a eles. E ele, Calebe, decidiu não ser apenas mais um. Quando ele decide seguir aquele povo, Calebe não tem aquela postura de ser apenas mais um. Calebe tem um espírito diferente, que a gente precisa aprender, que não se omite, como nós ouvimos terça-feira. Ele tem um espírito de obediência, ele tem um espírito de confiança, ele é um homem que tem fé, não é? Nós temos ouvido aqui a respeito de fé, ouvimos na quinta-feira, e ele tem essas posturas, e ele então, naturalmente, irmãos, não é apenas mais um. Porque se ele fosse um qualquer, ele não seria levantado como um dos espias. Muitos que decidem fazer parte de alguma coisa, eles decidem por ser apenas mais um. Eu sou mais um que está aí. Eu sou mais um que está sentado, eu sou mais um na membresia, mas eu sou apenas mais um. Eu não quero, não é, me destacar, eu não quero fazer parte, eu não quero responsabilidade, eu não quero nada disso. Eu quero só apenas ficar aqui no meu cantinho. Calebe não teve esse tipo de postura. O seu espírito natural de ser alguém que se dispõe, de ser alguém que se levanta, de ser alguém que trabalha, de ser alguém que confia, a sua postura já naturalmente coloca as outras abaixo dele. Ele se põe em relevo. É como diz a palavra de Deus. Paulo diz assim: ora, se a minha injustiça põe a lume a justiça de Deus, é Deus ruim? Não. Se ele, a sua postura, põe em relevo a inércia e a incompetência dos demais, é Calebe o errado? Não. Mas ele tem uma postura diferente. Ele é alguém que não se omite. Não vou fazer de conta que não é comigo, porque eu só quero ficar aqui quietinho no meu canto. Eu não vou fazer marola para não morrer afogado. Né? Sempre tem aqueles que querem só ficar quietinhos aí no seu canto. Ele não, irmãos. Pelo simples fato, nós estamos numa situação hoje tão ruim, em todos os setores da sociedade, que pelo simples fato de você ser uma pessoa honesta, pelo simples fato de você fazer o seu trabalho, pelo simples fato de ser educado, você já é considerado um melhor do que os outros, não é? E deveria ser assim? Não deveria, porque não é mais do que a nossa obrigação. Então, pelo simples fato de estarmos na igreja e ter alguém que se dispõe, alguém que é voluntário, alguém que é generoso, alguém que é amável, que quer fazer a obra, isso já põe a pessoa em relevo. Mas isso é algo demais? Não. Deveríamos todos ser assim. Então nós precisamos aprender com Calebe, que ele decidiu não ser apenas mais um. Olha, eu vi aqui nesse povo a minha oportunidade, mas eu não quero ser mais um. Se ele fosse mais um, irmãos, ele não teria recebido nada. Se ele fosse mais um, já sendo descendente de Abraão, muito provavelmente ele não teria nada, ainda mais sendo um quenezeu, alguém que era de fora e estava debaixo da sentença de Deus. Mas ele decidiu não ser apenas mais um. Então,
nós precisamos saber aproveitar as oportunidades. Dizem por aí, irmãos, eu já ouvi isso há muito tempo atrás, que a oportunidade é como uma mulher careca com um rabo de cavalo na testa. Se ela passar por você e você quiser agarrá-la, não vai dar. Porque de costas o rabo de cavalo não vai dar, ele está na testa. Se você viu, passou, já era. Então a oportunidade, quando você vir, agarre-a, pegue-a, porque pode não ter outra, e depois que passar não dá mais para se agarrar nela. Então, ele tem esse espírito. Segundo, como nós falamos terça-feira, ele teve uma postura, né, um espírito, como nós dissemos, diferenciado. Ele chega a repreender os demais irmãos por causa da rebeldia que eles tinham em relação à sua visão, e não confiarem nas promessas de Deus. Mas ele teve uma outra postura, um outro espírito. E eu disse também na terça-feira que nós, tenho certeza disso, nós até aprendemos de manhã na escola bíblica, o nosso espírito hoje é sobremaneira melhor do que o de Caleb. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Caleb não tinha, ele não era a morada do Espírito Santo. Mas Caleb teve essa postura que foi reconhecida diante de Deus. Veja lá em Números, no capítulo 14, no versículo 24. Números 14, 24. Diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então a sua postura foi reconhecida diante de Deus. E aí eu te pergunto, a sua postura hoje, que você decidiu fazer parte do corpo de Deus, será que a sua postura é reconhecida diante de Deus? Como? Será que você está mais como Caleb ou mais como os outros espias? Será que você está com o seu espírito de confiança abalado? Porque havia naquele momento espírito de rebeldia, como eu disse na terça-feira, o espírito de porco, né? Aqueles que só servem para atrapalhar. Havia o espírito de covardia, aqueles que tinham medo dos gigantes. E mais uma vez Caleb vai nos ensinar a respeito disso. Então havia outros espíritos entre o povo de Deus, mas ele tinha uma outra disposição. Caleb, ele tinha um vigor, uma coragem que foi notória no meio do povo de Deus. Então seu espírito não foi de covardia. Deus não trabalha com covardes, irmãos. Você lembra a história de Gideão? Lembra? Quando Deus diz a Gideão que ele vai livrar o povo dos midianitas, ele vai com 32 mil homens, se não me engano. E aí, Deus já diz assim de cara: olha, Gideão, tem gente demais. Fala para eles que os covardes e os tímidos se retirem. E 22 mil foram embora. Veja, irmãos, covardes e tímidos. Eu não estou dizendo, e já disse isso outras vezes, que coragem é ausência de medo. Nunca disse isso. Eu acredito que os 300 que ficaram para lutar com Gideão, eu acredito que naquele momento eles tiveram medo. Mas o medo não os congela, não os apavora, eles enfrentam. Então eu digo que o corajoso é aquele que mesmo temendo, ele vai. Ele não retrocede, ele não foge, ele não corre. E nesses momentos, 22 mil não eram aqueles que tinham medo, mas enfrentavam. Aqueles que tinham medo mesmo, não queriam. E eu também sempre digo que eu ajo assim com o voo no avião. Eu não gosto de voar. Detesto, para dizer a verdade. Entro no avião com as pernas bambas, mas eu encaro. Então eu me encaro desse jeito como um corajoso. Eu não gosto, tenho medo, mas eu vou. Então para mim coragem é isso, é enfrentar mesmo tendo medo. O covarde não, o covarde ele se volta atrás, ele foge, ele se esconde.
com esse Deus não trabalha. Veja a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, logo no primeiro capítulo, no versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, que não quer dizer ausência de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Esse espírito é que Caleb mostra que tem. Eu tenho espírito de poder, de amor, de moderação. Eu tenho espírito de confiança. Eu creio que o meu Deus vai nos entregar esses aí como se fossem pedaços de pão. Assim eu vou devorar eles, porque Deus prometeu e assim eu vou. Mas a maioria tem o espírito de covardia. Então, ele tem esse espírito, e nós precisamos também, irmãos, mudar isso em nós. Precisamos tomar essa atitude, mudar o nosso comportamento, ter um comportamento de confiança. Então, a sua perseverança, a sua disposição, o seu voluntariado, lhe deu uma posição de destaque na tribo de Judá. Como eu disse, talvez ali entre o povo de Judá, entre aquela tribo, muitos queriam ficar eu quero ficar aqui, eu quero ser mais um, quero tocar minha vida, não quero responsabilidade, não quero problema, me deixa quieto no meu canto. Mas Caleb não era assim. Ele era um homem de perseverança, o próprio Deus reconhece isso, porque nele houve perseverança em me seguir, nele havia disposição, ele era um homem voluntário. Eu estou aqui, vamos lá, cadê o problema? Eu vou contigo. E ele então toma uma posição de destaque na tribo de Judá. Veja em Números, como eu disse aos irmãos, que quando são enviados, né, à terra, os espias, ele vai junto. Números 13, do versículo 3 ao 6, diz assim: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Irmão, não tem como ser cabeça sendo mais um. Cabeça é um cara que se destaca. Então, aqui diz que eles eram cabeças. E no versículo 4, são estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então aqui está Caleb, filho de Jefoné, mas ele era um quenezeu, irmãos. Ele não era descendente de Abraão. Veja como a decisão dele, a sua postura de aproveitar as oportunidades, de ser um homem que se voluntaria, um homem de espírito de confiança, né, de vigor, ele se destaca. E ele é considerado um cabeça, a ponto de ser enviado como representante de Judá para espiar a terra da herança que ele não tinha que tomar posse. Ele não tinha que fazer parte dessa herança, porque ele não era descendente. Mas ele soube tomar a decisão, ele soube aproveitar as oportunidades, ele soube se portar. E por isso ele recebeu uma posição de destaque. Como um homem que não era então descendente de Abraão, não teria direito à herança, mas Deus honrou sua fé. Irmãos, tenha certeza disso. Na terça-feira eu disse, mesmo com as nossas deficiências, Deus pode nos capacitar. Deus pode nos dar as ferramentas, Deus pode nos dar esse vigor. E eu creio que Caleb foi um homem abençoado porque Deus honrou sua fé. Eu creio que não que ele tenha desejado, eu não vejo esse sentimento em Caleb, alguém de querer ser um cabeça para alcançar alguma coisa. Também tem isso, né? Aqueles que desejam ter notoriedade, proeminência para receber algum benefício. Não, eu quero ser o chefe porque o chefe ganha mais. Eu quero ser o chefe porque ele é reconhecido. Não, Caleb teve um espírito natural.
Ele talvez não tenha pedido nada, e nem podia, porque ele se juntou ali. Ele foi um agregado. Irmãos, cabe na sua cabeça você deixar a sua herança para alguém que se junta na sua casa? Não tem aquele parente, né, que de vez em quando vem morar, passar um tempo, e aí vai ficando, acaba se tornando um morador dali, e aí falece alguém, e ele espera ter parte ali. Cadê minha parte? Ah, mas eu estava aqui como um filho. Ah, mas você não é filho. Você se juntou, está morando aqui na minha casa, mas você não é nada. Irmãos, não cabe na nossa cabeça humana alguém receber parte. Mas, como eu disse, Deus honrou sua fé pela sua postura. Creia nisso, Deus honrará a sua fé. Se você tiver uma postura de obediência, se você souber identificar onde está a bênção, onde Deus está, se você decidir por caminhar com Ele, Deus vai honrar sua fé. Josué capítulo 14, Josué 14, versículos 6 a 8, veja só o que diz. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o canezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Veja as palavras de Calebe, não é? Quando ele vai falar para Josué o momento de receber a herança. Ele diz que ele foi dito a Moisés por Deus. Ele diz a Josué assim: você sabe muito bem o que Deus falou a Moisés, tanto de mim quanto de você. Houve em nós um outro espírito. Nós fomos como espias, mas eu relatei o que sentia no coração. É como diz a palavra, a boca fala do que está cheio o coração. Os outros tiveram um relato de incredulidade, porque estava no seu coração fé nenhuma. Estava só o medo, o pavor de não conseguir tomar a terra. Mas Calebe tinha total confiança no seu coração. Ele expressou o que sentia no seu coração e dizia: eia, vamos que com certeza o Senhor vai nos dar a terra. Mas, como ele disse, os outros irmãos, ele coloca aqui, irmãos. Amados, irmão só se for de consideração, porque ele não era irmão de ninguém ali. Ele foi enxertado, mas desesperaram o povo. Ele, porém, perseverou em seguir Deus. E o que Deus fez? Honrou a sua fé. Deu a ele a sua parte na herança, o monte Hebrom. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostra com Calebe que ele não separa, não é? Esse merece, esse não merece. Deus não faz acepção de pessoas. Deus o honrou pela sua fé. Então, nós também somos como Calebe nesse sentido. Nós também não tínhamos o direito de estar na herança, mas nós fomos inseridos. Se em nós houver um outro espírito, o espírito de confiança, Deus honrará a nossa fé. E nós também, Deus não fez acepção de pessoas, porque Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos. Então Ele não fez acepção de pessoas. Eu vou amar só os descendentes de Abraão, vou só os de Isaac, vou só esse. Não. Deus amou ao mundo. E Ele não fez acepção de pessoas. Mas nós precisamos ter o comportamento de Calebe. Um outro comportamento que eu vejo nele é que ele mostrou a sua fé e espírito aceitando desafios. Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta. Ele diz: me mostra a sua fé pelas suas obras.
Irmãos, ele também mostrou pelas suas atitudes. Ele recebeu a promessa, como nós vimos aqui no versículo 9 do capítulo 14. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. A promessa foi dada a ele. Ok, eu vou ter uma parte nessa herança. Agora eu fui inserido nela. Eu fui anexado, tomei a minha decisão, fiz parte, tive a minha postura, o meu espírito, e agora recebi a promessa da herança. Maravilha. Mas ele não esperou a sombra e água fresca. Muitos, quando têm a palavra, dizem assim: olha, beleza, você vai fazer parte da herança. Que maravilha, agora vou botar o boi na sombra, vou descansar, vou me aposentar, porque vai vir aquele, né? Vou viver só dos meus rendimentos, vou esperar a sombra e a água fresca. Não foi essa a postura de Caleb. Muito pelo contrário, irmãos, quando ele recebe a promessa da terra, veja só lá em Josué capítulo 14, do versículo 10 ao 12, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Olha só o que Caleb faz, irmãos. Ele recebe a promessa da herança, mas ele não quer a sombra e água fresca. Ele diz assim: olha, me dá aquele monte lá, porque lá estão os anaquins, os gigantes. E ainda ele, com 85 anos, ele diz: eu ainda estou com vigor, eu ainda quero o combate, eu ainda tenho condição de enfrentar. E aí eu disse para os irmãos, né, quando falamos sobre esse assunto, eu disse assim: pensa o que você vai desejar para os seus 85 anos de idade. Já pensou? Você vai querer enfrentar anaquins? Vai falar: pastor, com 65 eu quero a aposentadoria. Os homens, quero ir para a pracinha, jogar baralho. Quero ver televisão, controle remoto. Eu não quero. Irmãos, eu estou com quase 49, já estou com o corpo cheio de dor. Com 85 eu não vou nem me levantar da cadeira. Não tem condição. Mas é uma coisa que eu preciso aprender. Caleb me dá uma lição. Porque ele tem uma confiança tão grande, ele diz que Deus vai me abençoar. E eu quero aquela cidade que tem os gigantes. Ele não pediu a Josué: Josué, faz o seguinte, não tem uma cidade aí que só tem anão? Me dá essa que só tem anão, que essa aí eu ainda topo. Pego um anão, dou na orelha dele, bota ele para correr, eu ainda aguento. Mas ele não pediu isso, irmãos, ele não pediu moleza. Ele pediu os anaquins, os grandes, os fortes, os gigantes. Exatamente aqueles que os antepassados temeram. Lembra da história? No versículo 15. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins. Ele, como se ele estivesse dando uma lição para o povo que estava ali tomando a terra, é como se ele estivesse dando uma lição a eles. Assim, olha só, nós perdemos 45 anos para tomar isso aqui. Mas olha só como estavam errados, e aprendam agora o que é confiar em Deus, porque eu com 85 anos, eu quero aqueles que vocês não quiseram. Eu vou mostrar para vocês como nós conseguiríamos tomar a terra naquela época.
Eu vou mostrar para vocês como nós perdemos 45 anos por causa da incredulidade de vocês, do espírito de covardia, de rebeldia. Um velhinho vai derrubar os gigantes. E vai derrubar esse cara aí que era o maior entre eles. Irmãos, isso me dá uma lição tremenda. Porque eu não tenho certeza, aliás, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Com 85 anos, eu não vou conseguir. Mas eu me envergonho porque com 49 eu não posso me isentar. Eu não posso dizer, eu não aguento mais, eu não quero mais, embora o meu corpo queira ficar no sofá de vez em quando, mas eu não posso. Caleb me incomoda. Um homem, como pode um homem que não era para estar ali, era para ser ripado da face da terra, junto com o restante, com os amorreus, com os girgazeus, com todos os outros. Como pode um homem desse estar ali agora, herdando Hebrom e querendo o mais difícil diante dele? Eu não posso reclamar, eu não posso me isentar, eu tenho que estar disponível. Outras tribos de Israel, irmãos, não tiveram a mesma postura. Lá no livro de Josué, no capítulo 17, você vai ver o exemplo de Manassés. Vamos ver aqui, Josué capítulo 17, versículo 16. Está assim: então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. E também os de Dan, no capítulo 19, no versículo 47, diz assim: saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuída, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. O que acontece a esses dois? Esses aqui que nós vemos no versículo 16, eles reclamam, dizem assim: olha, aquele povo lá, eles têm carros de ferro. Pô, não dá para tomar conta, não dá para conquistar aqueles caras, não. Aquilo ali para nós, pô, não foi bem distribuída essa terra. Eu estou tendo dificuldade, eu não tenho como vencer esses caras. Os de Dan saíram com um pedaço pequeno ali, em frente ao Mar Vermelho, e do lado deles estavam os filisteus. E aí eles reclamam também: pô, não dá para lutar com esses caras. Esses caras são melhores que nós, mais equipados, mais guerreiros. O que eu vou fazer? Vou lá para Lezém, lá no norte, onde tem lá uns quase anões, que lá eu consigo dar na orelha deles e boto eles para correr. Olha, irmãos, eles não tiveram a postura de Caleb. Enquanto Caleb mostra para todo mundo: eu quero o mais difícil. Eu, velhinho, quero derrubar os gigantes. Os outros reclamam: poxa, esse aqui tem carro de ferro. Poxa, esse é filisteu. Os caras são fortão. Irmãos, não é assim que muitos de nós estamos hoje vivendo? Ah, não dá, pastor, tem uma maior dificuldade. Não dá para trabalhar assim. Ah, não dá, não tem condição. Ah, muito difícil, vida difícil. Caleb nos humilha. Caleb nos mostra que a minha postura deve ser outra. E por isso o nome dele entrou para a história. No versículo 13 e 14, diz assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Veja, irmãos, agora que você ouviu que ele é um quenezeu, parece que toda vez que nós lemos, isso fica evidente para nós, não é? Porque toda vez que a Bíblia vai falar de Caleb, fala Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Se ele fosse de Abraão, não estaria isso aqui. Só diria Caleb, filho de Jefoné. Ponto. A Bíblia é tão autêntica que ela não esconde nada de ninguém. Está evidente aos nossos olhos. Ele não era para estar aqui. Caleb, filho de Jefoné, mas ele era quenezeu. Ele não era da tribo de Judá. Ele não era descendente de Abraão. Ele era um quenezeu. Mas ele tomou o Monte Hebrom, ele recebeu por herança, porque ele soube aproveitar as oportunidades.
Ele teve um espírito voluntário, um espírito de fé, de confiança, e aí o seu nome entrou para a história. Caleb, então, soube mudar a sua sorte. E como nós vimos, não somente ele, mas a sua descendência passou a habitar ali. Se você depois estudar o livro de Juízes, você vai ver que Otiniel, seu sobrinho, ele tomou também, ele foi um conquistador, porque Caleb, ele diz assim, olha, quem tomar uma determinada terra, não lembro o nome, quem tomar essa terra aqui e vencer esses homens, eu vou dar a minha filha por esposa. E Otiniel, que era sobrinho dele, filho do seu irmão, também quenezeu, Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Veja, irmãos, como Deus não faz acepção de pessoas, mas as nossas escolhas, as nossas atitudes, comportamentos, podem mudar a nossa sorte, o nosso destino. Veja agora que há um paralelo entre Caleb e nós. Como eu disse, à medida que a gente vai falando a respeito de Caleb, você vai ver semelhanças, como muitas delas aqui eu já abordei. Porque também sobre nós pesava a condenação. Amém? Você leu comigo a passagem em Gênesis que dizia que os quenezeus, pesava sobre eles a condenação de Deus. Olha, esse povo, todos esses que estão aqui, vão sair no tempo devido, porque a iniquidade deles ainda não alcançou o nível julgado por Deus para que eles sejam expulsos, mas esse povo aqui vai ser exterminado. Sentença sobre a cabeça de Caleb, natural. Você está condenado. Você é um quenezeu e está condenado a assumir da terra. E sobre nós também estava a condenação. Romanos 3:23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos inclui a mim, a você, todos. Mas qual foi a nossa decisão? A minha decisão foi seguir a Deus. Eu reconheci, eu vi que aqui nesse povo estava a salvação, estava a bênção, e eu decidi fazer parte desse corpo. Então pesava sobre nós também a condenação, mas nós tomamos a decisão de seguirmos a Deus. Em Cristo encontramos a salvação. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 até o 21. João, capítulo 3. Do versículo 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então nós estávamos debaixo da mesma treva. Estávamos também carecendo de Jesus, estávamos carecendo dessa luz, e nós decidimos nos aproximar dela. Então, irmãos, nós temos esse paralelo com Caleb, e também nós, apesar de não fazermos parte de Israel, tivemos acesso à herança. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, do 14 ao 17, diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha um outro espírito que você não recebeu. Você não recebeu o espírito para ser escravo, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós também não estaríamos inseridos na herança, porque não éramos filhos, mas Deus nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Nós, os que cremos em Jesus. Então, nós fomos recebidos, adotados, inseridos na promessa, na herança, e assim, à semelhança de Caleb, nós também estamos herdando, estamos na herança prometida. E ele também se livrou do espírito de escravidão. Caleb, antes de fazer parte do povo de Deus, ele era também submetido à escravidão, talvez física mesmo, no Egito, mas se não esteve no Egito, se saiu depois, ele certamente estava debaixo da escravidão do pecado, como todo aquele que está nesse mundo. Então, há um paralelo entre Caleb e nós. Há muitas semelhanças entre nós e ele. Mas o que eu preciso aprender com ele? Ele foi um homem de uma postura diferenciada. Ele foi um homem que nos ensina que a nossa postura hoje muitas vezes é errada. Uma postura de covardia, uma postura de rebeldia. E nós precisamos aprender com Caleb. Precisamos continuar descobrindo esses tesouros na palavra de Deus, que às vezes lemos e não damos muita importância. Mas o detalhe, irmãos, no detalhe, Deus nos revela uma coisa enorme. Deus nos mostra algo tremendo, que se eu aprender e se eu colocar em prática, eu mudo o meu destino. Eu tenho certeza disso. Se você colocar em prática na sua vida, você vai mudar a sua sorte. Deus honrará a sua fé. Amém? Então, comportamentos podem ser mudados por nós. Comportamento é algo que eu posso mudar. Porque Deus já mudou a minha natureza. Mas eu posso mudar meu comportamento. Se você amanhã quiser acordar e quiser, sei lá, do nada, fazer ginástica, você pode. Você vai decidir, um dia você vai decidir, olha, eu vou começar amanhã, todo dia às 6 horas da manhã eu vou levantar e vou fazer ginástica. Você vai mudar um comportamento na sua vida. Você vai adotar aquela prática e você vai colher um resultado. Mas você pode acordar amanhã do mesmo jeito e não decidir nada. Mas se você decidir, você vai mudar a sua sorte. Amém? Decida então pelo seu bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus e pedir que Ele fale conosco, que Ele fale contigo, que você também mude a sua sorte. Nós não estamos na casa de Deus, no povo de Deus, irmãos, com o objetivo de mudar nossa sorte por riqueza, por bens, por posição. Não estamos por nada disso. Mas estamos porque reconhecemos que em Deus está o caminho certo, está a direção, está a vida. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós cremos que estamos no caminho certo. Mas nós precisamos tomar cuidado, aprender com a palavra de Deus, para que esse nosso caminho seja uma crescente. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite, que nós acolhemos no nosso coração com o mesmo espírito que Caleb, meu Deus, um espírito de obediência, de confiança, crendo que é a verdade. E, meu Deus, se é a verdade, nós precisamos praticar na nossa vida. Aquele que está em Cristo não pode viver uma vida de mentira, uma vida só de aparências, mas nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida. A Tua palavra é quem nos guia, a Tua palavra, meu Deus, é quem nos sustenta. Então, Pai, nos ensina a ter uma postura, não de covardia, não de rebeldia, mas uma postura diferenciada, Senhor. Como teve Caleb, como teve Josué, como tiveram outros homens e mulheres na Bíblia, uma postura pela decisão, por saber aproveitar as oportunidades.
ver de fato onde estão as coisas de Deus, olhar por elas e escolher por elas. Como o Senhor disse, eis que te proponho bênção e maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida. Nós precisamos, meu Deus, ter os nossos olhos abertos e mudar os nossos comportamentos. Nos ensina, meu Deus, não somente com Caleb, mas com toda a tua palavra. Trata conosco com o teu Espírito Santo, a cada um de nós de uma maneira particular. Assim oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus.